Tem hoje atividade da pasta Conexão Saber para a gente realizar, atividade de português. Eu vou explicar tudinho no final da aula. Mamãe, minha mãe falou, por isso que eu já até tô... Só um pouquinho. Espera só um pouquinho. De português. Posso ir no banheiro? Pode, vai rapidinho e volta, tá bom? Pode Professora, ir. eu vou pegar a pasta da Conexão Saber, tá? Tá. Estão conseguindo visualizar aí? PowerPoint, faz assim para me ver. Ok, conseguindo. Então, vamos começar com a nossa acolhida. Vamos agradecer a Deus. Curva a sua cabeça. A acolhida de hoje está falando para a gente confiar em Deus. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua família. Por tudo que o Senhor tem feito. Pelo alimento de cada dia. Por tudo de bom que você tem. Pela oportunidade de estar aqui junto com a professora Michele. Aprendendo cada vez mais de Deus. Aprendendo as disciplinas que competem, né? A nossa escola, o nosso colégio. Então, seja grata ao Senhor todos os dias por tudo que Ele tem feito de bom para conosco. Que o Senhor abençoe a sua família, hoje, amanhã e sempre. Amém. Obrigada, Deus, por tudo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. O que nós vamos fazer na nossa aula de hoje, meninos? Então, nós estamos longe, né? Nosso lema é esse, porém conectados por um fio visível chamado amor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a professora. Quem levantou a mão pode falar. Ô, professora. Oi. Como eu tô aqui na casa da minha avó, eu não trouxe meus livros nem caderno. Então, eu vou só assistir a aula agora. E quando eu chegar lá em casa, eu abro o PowerPoint e faço as tarefas, tá bom? Tá bom, ok. Olivia, você levantou a mão também? Professora, eu não achei a tarefa de português aqui. Eu vou falar qual que é. 2 meses. Eu vou falar qual que é aqui no final da aula, tá bom? Só tem uma aqui, mas eu já fiz ela. Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês qual que é a atividade. Então, na nossa aula de português de hoje, nós vamos falar sobre classes gramaticais. Então, na língua portuguesa, né, nós trabalhamos com as classes gramaticais. Então, professora Michele, o que eu tenho que compreender? Eu tenho que compreender quando a professora Michele fala, se eu tiver dúvida, eu tenho que perguntar, né? Então, as classes gramaticais são diversas. Temos, na classe gramatical, nós temos pronome, substantivo, adjetivo, sinônimo, nas classes gramaticais. Então, vamos imaginar o seguinte, professora, tá difícil de eu compreender o que você está falando. Na nossa sala de aula, nós não temos uma classe com diversos alunos, né? Então, entendi, né? Eu tenho uma classe, dentro dessa classe do 5º ano, eu tenho a Thaís, eu tenho a Giovana, eu tenho o Marco Antônio, eu tenho o Léo. Então, na sala do 5º ano. Estamos compreendendo o que a professora está falando? Sim, né? Ok. Então, em português, eu tenho umas classes gramaticais e elas têm diversos nomes. Então, eu tenho pronome, substantivo, adjetivo e eu vou estudar durante o ano todas elas, ok? Então, durante o ano eu vou estudar todas elas. Hoje, na aula de português, eu vou falar sobre pronomes pessoais, do caso reto. Então, hoje, nós vamos falar sobre os pronomes pessoais. Professora, esses pronomes, o que são eles? Então, os pronomes pessoais, eles se dividem em 2 classes. Qual que é a primeira? Singular e plural, e se refere a pessoas. Então, esses pronomes pessoais se dividem em 2, singular e plural, e ele se refere a pessoas. Então, tudo que se refere a pessoas, eu posso dar o nome de pronomes pessoais. O próprio nome já está falando. Pronome pessoal. Então, no singular, eu tenho eu, tu, ela, ele. Esse é o singular.
E o plural? Qual que é o plural? Nós, vós e eles. Entenderam? Singular. Eu, tu, ela, ele. Plural. Nós, vós, eles. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tô vendo o rostinho de vocês. Vocês me respondem só se sim e se não. Ano passado, vocês conheceram... É isso que eu tenho que saber. Pronomes pessoais se trata de pessoas. Se divide em singular e plural. Singular. Eu, tu, ela, ele. Plural, nós, vós, ele. Mesmo. Vamos lá, pegando o seu mesmo exemplo. Os meninos amavam a lua, ok? Então vamos prosseguir. Aí vocês vão fazer os demais. Vitória amava o sol. As crianças correm. João não estudou. A rosa floresceu. Aqui já tem mais de um, ó. Pedro e Marcos são primos. O menino chorou muito. Os curumins nadaram. Ok? Oi. Essa de português é para fazer no caderno? Isso mesmo. Foi bom você perguntar, Cauã, porque eu vou já tirar uma dúvida aqui da turma. A partir do próximo mês, nós vamos começar a utilizar os livros, tá bom? Então, olha só, tem muitos meninos do 6º ano que estão vendendo livros. Eu não vou ficar somente focada nos livros. A professora Michele vai utilizar muito caderno, porque eu preciso complementar o seu conteúdo. Eu preciso que você aprenda mais um pouquinho. Então, eu não vou ficar só com livro, não vou preocupar só com livro, tá bom? Então, toda vez que a professora Michele passar atividade no livro, eu vou passar atividade no livro e vou colocar o PDF da página do livro. Você que ainda não comprou o livro, professora, eu não comprei o livro, eu não tenho o livro ainda, minha mãe ainda não conseguiu comprar. Eu vou disponibilizar a página do livro. Aí eu vou passar um exercício, por exemplo, faça atividade no livro da página tal, somente o exercício 2. Você só vai fazer aquele exercício que eu passei, tá bom? E aí eu vou complementar, por exemplo, 2, faça o exercício no seu caderno assim, assim, assim. Então, nós vamos utilizar o livro a partir do próximo mês, mas é como eu estou avisando para vocês. Sempre vou colocar o PDF do livro. Professora, eu ainda não tenho o livro. É para me copiar pergunta e resposta no caderno? Sim. Tá? Assim como nós estamos fazendo. Por que eu priorizo isso? Não quero que vocês tiram xerox do plano de estudo. Eu quero que você copia, porque faz parte do ensino-aprendizado, da sua coordenação motora. Porque senão vai chegar lá no 5º ano, você vai estar escrevendo torto e não é isso que eu quero para você. Outra coisa que eu preciso que você compreenda. Professora, mas minha letra é tão bonita, eu escrevo certinho, eu escrevo torto. A minha coordenação motora fina tá legal. Mas, quando a gente escreve, a gente também faz a leitura daquilo que nós estamos escrevendo. Então, eu estou treinando, além da coordenação motora fina, eu estou treinando com você a sua leitura, a sua interpretação de texto. Mesmo que você não tenha consciência disso, quando nós escrevemos, nós estamos lendo aquilo que nós estamos escrevendo. Ou você copia qualquer coisa? Não, né? Tá bom? Então, eu preciso que você copia e responda. Não tem esse negócio, professora, deixa eu imprimir. Não quero que você imprima nada, eu quero que você copie no seu caderno. Tá bom? É porque eu gosto de vocês sabem disso, né? Sempre tem uma justificativa. Pode falar, Thaís. A semana vai deixar a gente imprimir aqueles desenhos que são mais complicados, tipo a árvore com muitos corações, as atividades da professora Leda, da professora Juliana, da professora Rosana. Isso mesmo. E outra coisa, Thaís, lembrando que você está falando aí, as atividades que elas têm que ser impressas, elas vão na pasta a partir da próxima semana. Inclusive, a partir da próxima semana tem atividade de educação física e baseado nas atividades de educação física, a prova foi feita por elas. Então, é para isso.
Isso mesmo. Então, é para estudar as atividades de educação física e os vídeos que eu falei. Oi, Professora, pode falar. sabe, nas provas a gente pode pegar um pouco do conteúdo do caderno para fazer as provas? Ou não pode? Pode. Você pode, se você tiver dúvida, você pode olhar no seu caderno, tá bom? Por isso que eu vou deixar o caderno e a pasta com vocês, Tá tá? bom. Diogo, você quer falar? Professora, como que a gente vai começar a mexer o corpo mais na educação física? Porque nesses tempos na educação física, a gente tá mais treinando para respirar melhor. Como que a Isso. gente vai começar mais? Olha só, Diogo, as aulas de educação física, isso aí deve ser uma pergunta de todos, é muito importante. Nas aulas de educação física, nós não treinamos somente o músculo, nós treinamos também o nossa cabecinha, né? Nosso cérebro. Também. Isso. Então, Mentalidade. nossa mente, isso. Nós temos que fortalecer aqui para o restante funcionar bem. Então, primeiro a gente aprende a se concentrar, que é uma coisa que eu estou falando todas as aulas. Eu pedi para ligar a câmera, vocês não estão ligando. Eu pedi para se concentrar na professora, tem gente que está mexendo no lápis, colocando o irmãozinho no colo, deitado na cama, não colocou o uniforme. Então, nós temos que ter foco, focar. Então, enquanto nós não aprendermos isso, não tem como eu ir para a parte física, de fato. Mas na aula passada, quem assistiu toda a aula, viu que nós aquecemos e nos alongamos. A gente fez tudo isso já. A gente já está trabalhando Sim, no corpo. a gente foi fazer yoga, muito gostoso yoga. Então, a gente já está trabalhando com o corpo, viu, Diogo? Tá bom? Ô, Cauã, você levantou a mão? Tem dúvida? Pode falar. Sabe por que eu tô de camiseta, eu não tô com uniforme? É porque eu tô na casa da minha avó. Ah, tá bom então. Ok. Então vamos para o conteúdo aqui. Vamos lá. Então, no conteúdo de matemática de hoje, nós vamos aprender e relembrar um pouquinho algumas coisas lá do quarto ano. São números maiores, números grandes. Então, aqui, hoje, na nossa aula, nós vamos falar de dezena de milhar, unidade de milhar. Antes, nós tínhamos falado só de unidade de milhar, que é 1000, certo? Ah, a Lívia levantou a mão, agora eu deixo você falar, tá, Lívia? Deixa eu só concluir aqui. Então, hoje nós vamos falar de dezena de milhar. Professora, não foi eu, não. Não? Então, hoje aqui nós vamos falar de dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, nós tínhamos estudado o quarto ano. Deixa eu ver aqui, gente, tem alguém querendo participar. Espera aí, só um pouquinho. Pronto. Então, nós vimos números 1000. Lembra que ano passado, na escola em que vocês estudavam, ou até mesmo lá no Dom Fernando, a gente trabalhou com números grandes. Eu falei, gente, eu vou cobrar esses números maiores aqui de vocês, mas eu não vou cobrar na prova. Porque no quarto ano a gente aprende só até a unidade de milhar, né? Então, nós vamos ver números maiores esse ano e eles vão ser cobrados esse ano, tá bom? Então, eu tenho um número aqui, ó, 25 o quê? Quem sabe fazer a leitura aqui para mim? 25.623. Isso. Então, eu tenho o número 25.623. Ele é formado por 5 ordens. Como assim, professora Michele? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Professora, Oi. são 5. Uma é a unidade, outra é a dezena, outra é a centena, outra é a unidade de milhar e outra é a centena de milhar. Essa aqui é a dezena, tá bom? Dezena de milhar. Se eu tivesse outro aqui, aí seria centena de milhar, tá bom? E aí eu ia para outra casa, outra classe. Então aqui eu tenho 5 ordens e tenho quantas classes? Olha aqui, ó. 1, 2 classes. 2 classes. Então eu tenho 2 classes e 5 ordens, ok? Questão de prova também, tá? Então presta bastante atenção. Se você não entendeu, me fala, porque eu preciso te explicar isso aqui novamente. Ok? Então aqui eu tenho, ó, vou contar, ó.
1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 ordens e quantas classes? 2 classes. Para facilitar, o ponto, ele separa as classes para você, tá bom? Para ficar bem entendido. Então, eu tenho um ponto aqui, ó, 25.623, ok? Então, vou prosseguir. Vamos analisar ele novamente? Então, eu tenho aqui, ó, como a Júlia já tinha falado, 2 dezenas de milhar, né, que é 20 mil, 5 unidades de milhar, 6 centenas, 2 dezenas, que é 20, e 3 unidades, que é 3. Ok? Ok? Faz assim para mim, vocês estão entendendo? Então tá. Então, eu tenho um total aqui de 25.623. O que é DM, professora Michele? Dezena de milhar. O que é UM? Unidade de milhar. C é centena, D, dezena e U, unidade. Meninos, esse conteúdo é extremamente importante, porque quando você estiver no Fundamental 2, o professor ele vai entender que você já aprendeu esse conteúdo. Então, eu preciso ter bem claro o que é esse conteúdo, para lá no futuro eu não ter dúvidas de outro conteúdo que eu vou aprender, tá bom? A Ana Luísa quer falar alguma coisa? Professora, O negócio aí é para copiar no caderno? Não precisa copiar, Ana Luísa, mas se você achar que deve, para você memorizar, para você conseguir realizar a prova, pode copiar sim, tá bom? professora, eu vou copiar porque a minha mãe tem que sair para o trabalho, meu pai vai ficar aqui. Ela não vai poder mandar para meu pai. Para eu memorizar, eu vou copiar no caderno. Parabéns, Giovana, isso aí. Oi, Lídia. Você falou que não precisa copiar, então pode imprimir, é? Não é para imprimir. Eu não precisa, na verdade, imprimir. Eu gostaria que vocês tivessem esse conteúdo no caderno, porque é como se nós estivéssemos em sala de aula. Você tem o período da manhã. Agora, se vocês quiserem, eu vou fazer assim, ó. Quando der 7 horas da manhã, eu vou postar esse plano no grupo. Aí você abre o plano e copia esse conteúdo no caderno. Quando chegar na hora da nossa aula, 9 horas da manhã, você só faz os exercícios. Fica muito mais simples, porque nós temos o período da manhã todinha para fazer somente isso, para estudar. Não é para acordar 9, né? É como se nós entrássemos 7 horas na aula e saíssemos 11 horas, tá bom? Eu vou fazer isso a partir de amanhã, ok? Vou postar o plano 7 horas da manhã, tá bom? Pode ser? Que aí a gente só assiste a aula. Faz assim pra mim, se vocês concordam. Então, tá bom. Professora, eu vou colocar meu celular agora que eu acordava às 7h30. Eu vou acordar 7 horas. Ok. Aí, se vocês quiserem, tá bom? Aqui, ó, o conteúdo não é um conteúdo grande, olha só. Só esse quadro aqui pra gente compreender. Agora fica fácil, não fica? Olha, complete de acordo com o exemplo e faça atividade no seu caderno. Eu tenho um exemplo aqui, 2.487, correto? Aí eu tenho aqui, ó, 2. Deixa eu ver quem 2 que é. unidades de milhar. Isso, Júlia. 4 Aqui, centenas. que é 400, né? Aqui o pontinho 800. ficou errado, viu? Pontinho aqui, não tem esse pontinho aqui. Eu tenho 8 centenas, 80. 8 dezenas, 80. 7 Isso. unidades, 7. E eu tenho o total 2.487, que é esse aqui, ó. Ok? E eu vou fazer isso para esse número aqui também, ó. 1.836. Vamos fazer junto? Para ver se a gente aprendeu mesmo? Então, aqui eu tenho uma unidade de milhar. Aqui. 8 centenas. 3 dezenas e 6 unidades. 6 unidades. No total de 1.836. Professora, Bom dia, Marisol. Tudo bem? tudo. Que bom, já estava sentindo sua falta.
É que eu consegui só entrar agora. É porque deve, eu tava até olhando aqui que você tava entrando e eu tava te aceitando, só que não, você não conseguia entrar. A internet deve estar um pouco fraca. Tá bom? Mas a professora Michele gravou a aula todinha. Após a nossa aula, eu vou disponibilizar e você assiste aquilo que você não aprendeu, tá bom? Tá bom. Então, eu tenho aqui 1836. Eu vou fazer isso para a letra B, para a letra C, ok? Só para a letra C, nós vamos até a letra C. Na 2, eu vou seguir o exemplo também, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 unidades de milhar. Então, o que eu vou fazer na 2, professora Michele? Não, professora, isso aí é decomposição de números. Eu vou compor o número. A decomposição é o inverso. Vou explicar agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o inverso daquilo que eu fiz na letra 1, na número 1, aliás. Então, eu tenho 2 unidades de milhar, aí eu venho e coloco 2, pontinho. 7 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Então, eu tenho o número 2.758. Aqui, vamos fazer junto para ver se a gente aprendeu na letra A? 3 unidades de milhar. Se é de milhar, é 1000, né? Então, coloco o pontinho. 8 centenas. 9 dezenas e 8 unidades. Então, eu tenho o número 3.898. Tá tranquilo? Tá favorável. Tá, então tá bom. Então, a gente vai fazer isso para a letra B, C e D, ok, meninos? Então, amei que vocês entenderam. Quem não entendeu pode levantar a mãozinha e me perguntar, porque a nossa regra é não posso sair da sala com dúvida. Agora... Tava muito fácil essa tarefa. Tá tranquilo, né? A Ana Laura levantou a mão. Ô, professora, lembra que na sexta a senhora sorteou para a pessoa ler o livro? Ela vai falar sobre o livro pra gente hoje ou é amanhã? É na sexta-feira. É toda sexta-feira, tá bom? Ah, entendi. Então, na pasta aqui da Conexão Saber, agora é o momento da gente tirar dúvidas e começar a resolver o exercício. Você tem aí na sua pasta essa atividade. Presta bastante atenção. Você que não conseguiu achar essa atividade, provavelmente ela não foi na sua pasta. Então, o que eu vou fazer? Quem não tem essa atividade, na próxima quinzena eu coloco ela dentro da sua pasta. O que você vai fazer para mim? Para quem não tem. Ô, professora, ela veio, só que ela não veio escrito Conexão Saber Português. A minha também não veio escrito Conexão Saber Português. A minha veio, só que não veio Conexão Saber, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, se não tem, gente, não tem problema. O importante é que ela esteja dentro da sua pasta, tá bom? Na minha pasta. Então, quem não tem, manda para mim no WhatsApp. Eu não tenho essa atividade. Aí eu vou anotar aqui e vou colocar na próxima quinzena. Quem tem, beleza. Isso aqui, meninas, é um trava-língua. Então, você vai fazer a leitura do trava-língua e vai separar as palavras. É muito curtinha, tá vendo? Ela é pequenininha. Então, eu vou explicar e eu quero que vocês tentem fazer na casa de vocês. Então, olha só. Luísa. Então, vou aqui, ó. Já separei aqui, ó. Tá vendo? Vou tirar isso aqui. Olha aqui. Luísa lustrava. Aqui, ó. Lustrava. Separei aqui também, né? Não apareça, por favor. Lustrava. De novo. Aqui, ó. Lustrava o lustre. Listrado. Ponto e vírgula. Isso aqui é uma frase, ok? Agora a outra de baixo. O lustre. Lustrado. Luísa. Ponto. Então, eu vou ler e depois eu vou separar as palavras. E vou copiar embaixo separadas, ok?
Luísa, vou separar. Lustrava. Ô, professora, o de baixo tá parecendo Luzia, não Luísa. É, Luzia, exatamente. Desculpa. Isso mesmo. Tá? Então, olha aqui o outro, ó. Conseguiram entender, meninas, o que é para fazer? Sim, né? Consegui, professora. Ó, o princípio, desculpa. O princípio, principado, príncipe. Principava, principalmente, no princípio. Principesco da princesa. Então, eu vou separar e escrever ele aí embaixo, tá bom? Essa é a nossa atividade. Príncipe. É o trava-língua, pra gente ficar travando a nossa língua. Então, essa foi a nossa... Professora, Oi. é um trava-língua de caligrafia? Não, não é caligrafia, não. É só porque a professora colocou assim, para você poder visualizar melhor e para você escrever embaixo. Tá bom? Vocês entenderam qual foi a nossa atividade de hoje? Oi. Precisa fazer aquela tarefa de matemática no caderno? Ou É ela pra- não precisa ser feita? É para ser feita no caderno, tá bom? Tá. Aquela última atividade de hoje? Não, atividade de matemática no caderno. A da conexão saber é na folha. Eu vou fazer já no caderno. Tá. Tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Amanhã nós temos vídeo aula, tá bom? E aí vocês façam trabalho na folha de papel a massa com pauta, beleza? Mas a professora amanhã no vídeo explica, ok? Ó, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Espera só um pouquinho que eu vou fazer a chamada aqui, tá bom? Tá. Pelo que eu vi aqui, hoje só faltou o Luiz. O Lucas. Lucas, isso mesmo. Professora, a Manu saiu da escola, né? A Manu. Foi. Manu não está conosco. A Manu está em outra escola. Professora, o Isaac tá estudando de tarde? Não, o Isaac também não está na nossa escola, não, esse ano. Então, meninos, já fiz a chamada, tá bom? Tá. Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Até quarta. Tchau, professora. Eu vou fazer a tarefa tudo direitinho, tá? Tchau, professora. Beijo. Beijo, meninos. Fica com Deus. Até quarta, hein? Falta aula, não. Não, até quarta. Nunca falta aula. Tchau, professora. Tchau. Fica com Deus também. Professora, Oi. eu tava